Oi, pessoal, como vocês estão? Caroline aqui, né? Essa é uma iniciativa diferente que a gente está trabalhando aqui no nosso canal, uma mentoria sobre quadrinhos, sobre pintura digital. O tema da live de hoje eu coloquei como introdução à produção de história em quadrinho. Então, assim, é a introdução para a produção. Agora, o desenvolvimento da parte pessoal, né, da história em quadrinho, igual esse livro aqui, eu comprei os 3 livros do Scott, né? Que é esse aqui, ó. Desvendando os quadrinhos. Tem esse aqui, Reinventando os quadrinhos. E tem esse aqui que é Desenhando os quadrinhos. Desses dois, os mais importantes que eu considero são esses dois aqui, ó. Desenhando quadrinhos e Desvendando os quadrinhos. Esse daqui, Desenhando quadrinhos, ele é mais a parte teórica. Me ajudou muito mesmo. E esse Desvendando os quadrinhos, ele é a parte teórica. Tipo, o Scott McCloud, ele tem uma forma muito interessante, sabe? De espanar os quadrinhos, porque ele pega inúmeros tipos de quadrinhos diferentes e vai destrinchando ele, né? Pra mostrar que cada um tem de peculiaridade. Por exemplo, quadrinho europeu, quadrinho mangá, né? Quadrinho americano, né? Ele dá uma pincelada sobre a origem das histórias em quadrinhos, né? No sentido de registrar, né? O homem registrar acontecimentos através de arte, né? Um dos primeiros exemplos que ele dá é do Egito, sabe? Que os faraós, eles tinham essa questão de guardar os feitos, né? Registrar os feitos dele, desenhado naquelas paredes, sabe? Eu vou colocar aqui no Google rapidinho. Arte egípcia. Só para mim fazer uma pequena introdução, mais ou menos, do conteúdo que o Scott trabalha. Por exemplo, esse aqui. Essas pinturas do faraó, sabe? Igual aqui é ele com os deuses, o Ra e o outro deus da morte lá. E tudo mais. Aí ele fala que esses registros são as primeiras histórias em quadrinho, né? Que os historiadores encontraram. Aí ele vai explicando, né? O porquê que a história em quadrinho é uma... qual que é? Eu esqueci agora. É nona arte que eles chamam. Por isso que era bom ter anotado. Mas que a história em quadrinho, ela é a mescla de várias outras coisas, né? Storyboard, né? Para cinema, quem estuda essas partes, né? É o processo de história em quadrinho do mesmo jeito. Então, assim, história em quadrinho não é só fazer uma história com quadrados, né? Um após o outro. Mas tem toda uma estrutura própria para ser desenvolvida, né? Que é a parte da narrativa, que é algo assim que eu gosto muito de fazer, mas eu não sou expert, eu estou aprendendo a cada dia, né? Principalmente com um projeto pessoal, né? Que é o Bálsamos, e que é a parte que o Scott explica muitos detalhes bem interessantes, né? Por isso que eu recomendo a compra desses livros. Ele é mais para a parte teórica, mas mesmo assim é interessante adquirir. E o mais importante deles é esse aqui, ó. Desenhando quadrinhos. Eu li ele a primeira vez em 2014, na minha faculdade. E foi um dos primeiros quadrinhos que eu fiz a série. Foi um que eu fiz lá na época da facul. Mas foi uma experiência boa. Porque na época eu pude imprimir, né? Pude vender e tal. E experimentar toda a teoria, né? Que eu aprendi no livro do Scott. É muita coisa. Por exemplo, isso aqui que eu marquei, ó. Isso daqui é o estilo de narrativa que pode ser usada, sabe? Que é momento a momento, ação a ação, sujeito a sujeito, cena a cena, aspecto a aspecto e não sequence, né? Isso daqui é uma coisa que até hoje eu fico estudando. É uma coisa muito, assim, que é muito relativo para cada projeto que você vai usar. Então, o ideal seria, tipo, eu ter escaneado, né, aqui na tela e mostrar os exemplos no próprio Bálsamos. Mas aí a gente vai fazendo isso com o passar do tempo, tá? Vocês querem perguntar alguma coisa? Então, por isso que eu acho que, assim, pra gente poder fazer uma coisa mais espanada do que o Scott trabalha nesse livro aqui, eu teria que fazer uma série de lives
junto com vocês estudando para repassar, entendeu? Por isso que eu tô falando mais por cima, para vocês lerem, porque história em quadrinho não é tipo só ilustração, tem muitas outras coisas que envolvem.